muito perfeitamente a calhar, que saiu ontem à noite a publicação das resoluções. Então, nós temos aí uma necessidade quase que emergencial, porque até dia 29, aqueles que estão com interesse de navegar por esse mar desconhecido, né, terão com você a oportunidade de saber, porque nós temos que fazer os planos de curso, né, sem sabermos o ambiente, as ferramentas e a metodologia, não é? Então, acho que vai ser muito oportuno ter necessariamente um caráter mais prático, não é? Sem, todavia, esquecer o contexto, né? Essa docência digital, que é uma expressão incrível, ela não se limita aos alunos que poderão participar, mas essa condição digital da nossa docência agora alcança, é a única que nós temos e, portanto, é a única forma que nós temos, inclusive, de alcançar aqueles que não irão aparecer para esse primeiro período. Além das outras, todas as atividades, né? A participação nos editais de Pratut, PIBID, iniciação científica, residência pedagógica, considerando que na plenitude, o retorno pleno às atividades presenciais não serão agora, não é? Então, vai ser, espero, muito oportuno para nós, né, ouvirmos da sua experiência e conhecimento o que nos ajude a conceber e, inclusive, a decidir, né, com responsabilidade, a possibilidade de entrar na infantaria, né, dessa calamidade em que sobreveio, né? Obrigada, professora, e bom dia a todos. A professora Ana Berenice vai anotar, como disse, as inscrições, e nós pretendemos, na próxima quarta, fazermos o segundo webinar, mas aí para falar do discente digital e também a capacitação que eles receberão. Certo? Tá, okay. Obrigada, professora. Então, eu gostaria primeiro de dar um bom dia para todo mundo e agradecer o convite da professora Ana Berenice, né? E também a apresentação da professora Ana Tereza agora. E dizer que esse momento aqui é um momento mais de conversa, né? A gente vai conversar sobre essa capacitação que nós estamos pensando para esse momento, né, do calendário suplementar, e também apresentar algumas diferenças do que a gente encontra já no ensino remoto e no ensino à distância, e também escutar de vocês as dúvidas, tentar conversar sobre as inquietações e dúvidas para esse momento, não é, que a PRG, junto com o CONCEP, aprovou na segunda-feira. Primeiro, docência digital. Por que essa escolha de docência digital e não docente digital? A gente começou na capacitação, junto com as outras 3 equipes, uma equipe de discente digital, outra de infraestrutura e outra de metodologias inovadoras para o ensino remoto. Nós começamos com o título Docente Digital. E em várias reuniões, conversando com as equipes, juntamente com a PRG, a gente optou por docência digital. Docência exatamente pelo ato, né? Pelo agenciamento. Tentar sair de uma situação de paciente, né, para agente. Tentar agir nesse momento, né? No momento de excepcionalidade, de dificuldade para todas as instâncias, mas que a gente tem que sair desse espaço de inércia em busca de de se reinventar e novas saídas, né? Novas soluções para este momento.
já que a gente também sabe que o ensino vai ser uma das últimas atividades a voltar presencialmente, né? Voltar dentro de uma outra normalidade, que a gente ainda não sabe qual é. Então, quando a Ana me convidou para esse momento com o CCHLA, a gente pensou exatamente nesse título, né? Docência Digital em Tempo de Pandemia. Não é assim, como todo mundo, nós estamos dentro do novo. Né? Não é só o FPB, não é só o CCHLA, não é só o Brasil, nós estamos todos tendo de ver esse novo e se reinventar. Agora, como a UFPB, né, está pensando nessa reinvenção, em ressignificar esse espaço de docência, né, tentando, de uma certa maneira, atender ao público, que são os nossos alunos, não deixá-los desamparados, porque nem todos estão vinculados a uma pesquisa, nem todos hoje estão vinculados a um projeto. Tem alguns que estão interessados em ingressar, de qualquer forma, e outros que estão interessados em concluir seu curso para tentar alguma coisa no mercado de trabalho. Então, a primeira coisa que primeiro papo, né, aqui nesse momento, é o que é esse ensino remoto. A gente sabe que tem o ensino à distância, né, que muitos confundiram no início, porque se a gente está hoje, no dia 20 de maio, pensando em como retornar às aulas, né, como a gente volta para as aulas da UFPB, muitas das universidades particulares, as faculdades particulares, já voltaram logo em março, né, já começaram a fazer continuar as suas atividades em março, já nessa modalidade de ensino remoto. Então, o que é que a gente tem que fazer? Qual é a diferença básica entre ensino à distância e ensino remoto? O ensino à distância, ele tem toda uma particularidade. Para você montar um curso do ensino à distância, você tem que ter um tempo, que não é o nosso caso. A gente está no ensino remoto de emergência. A gente não tem esse tempo. O tempo é para quê? É para que a gente possa moldar o conteúdo para esta modalidade online, né? E quem molda esse conteúdo? Geralmente é um design instrucional. É uma pessoa especializada em transformar aquele conteúdo para esta modalidade, em fazer essa tradução. E o que é que acontece com o ensino remoto? Esse design instrucional ele não existe, porque é um momento de emergência. Não temos como entrar em contato com o professor, receber o conteúdo e transpor esse conteúdo para essa modalidade de ensino remoto. O que é que vai acontecer, então? Esse professor vai ser capacitado ou participar de um laboratório de experimentação, onde ele possa conhecer as ferramentas, onde ele possa experimentar e, a partir daí, verificar quais ferramentas, quais recursos digitais serão apropriados para o seu conteúdo. Então, essa é a grande diferença entre o ensino à distância e o ensino remoto. O ensino remoto também ele tem uma certa característica síncrona, né? No ensino à distância, nem toda assim, a gente tem atividades assíncronas mais do que síncronas. E esse encontro entre professor e aluno geralmente é mediada pelo tutor, que não vai acontecer no ensino remoto. O ensino remoto vai ser só professor, docente e discente, né? Não tem ali a figura do tutor que existe no ensino à distância, esse mediador. Além do mais, nós temos aí a questão da falta de tutor, da falta do design instrucional e a necessidade dos encontros síncronos, certo? Já que não vai haver, a princípio, nenhum encontro presencial, e esse ensino remoto
exatamente porque neste momento nós não estamos podendo nos encontrar presencialmente, né? Então foi a saída que a gente está encontrando nesse momento. Então a gente não tem nenhuma previsão de encontro presencial, certo? Nesse sentido, pensando no ensino à distância e ensino remoto de emergência, a UFPB criou duas possibilidades, né? Está nos ofertando duas possibilidades de, para quem quiser, para os professores que desejarem ofertar componentes curriculares, ou fazer pelo SIGA-A, que é um sistema que a gente já está habituado a utilizar no presencial, ou então pelo Moodle Classes. Esse Moodle Classes é uma plataforma que está sendo desenvolvida, já foi desenvolvida, porque terminamos essa semana, foi desenvolvida pelo professor Paulo, que é da equipe de infraestrutura dessas comissões, e aí esse Moodle Classes ele foi criado exatamente para atender esse momento do ensino remoto, né? Esse calendário suplementar. Qual é a diferença do Moodle Classes para o Moodle EAD, que a gente utiliza nos cursos de ensino à distância? É exatamente porque na EAD nós temos ferramentas, né, já voltadas para essa modalidade do ensino à distância, e no Moodle Classes nós temos outras ferramentas. Algumas foram deixadas de lado e outras foram acrescentadas para que haja exatamente esse momento síncrono, né? A aula onde o professor faz, como a gente está fazendo agora, ao vivo. O professor marca um horário e coloca o link no Moodle e o aluno vai para a sala de aula com aquele professor naquele horário que ele marcou previamente com a turma. Por que isso não acontecia no ensino à distância? Porque não era uma prática dos cursos à distância, porque nós tínhamos encontros presenciais logo no início, e depois esses encontros presenciais foram ficando cada vez mais escassos por conta de financiamento, e nós nos acomodamos, de uma certa maneira, a permanecermos apenas com os encontros presenciais, que são as avaliações. E alguns seminários, quando era possível. Certo? Mas no ensino remoto, nós temos essa informação, essa indicação de que aconteça, de fato, esse encontro síncrono. Por quê? Porque se é novo para o docente, também é muito novo para o discente. Vale salientar que esse discente, quando ele ingressou na UFPB, em nenhum momento passou pela cabeça dele que ele teria que cursar um semestre remotamente, ou online, ou à distância. Então, neste sentido, é um momento em que você tem uma aproximação, né, com o professor tem uma aproximação com seus alunos e vice-versa. Isso lhe dá uma garantia de vínculo, de construção de vínculo. Mas se a tecnologia não der conta, e se a plataforma cair, meus alunos não conseguem entrar, a internet está péssima, a gente sabe que isso vai acontecer. Isso não tem como driblar. Isso vai acontecer em um momento ou outro. Alguns não puderam entrar porque choveu na cidade onde eles estão, porque a internet não deu certo. Às vezes, a internet do professor também não é suficiente, né? Às vezes, todo mundo tem que desligar a câmera para poder alguém conseguir falar. Às vezes, todo mundo tem que deixar somente um microfone ligado por vez. Mas são coisas que a gente vai tentando lidar paulatinamente. Porque quem imaginava que todas as reuniões de centro, as reuniões de departamento, as reuniões de colegiado fossem dessa maneira? Quem imaginaria, por exemplo, que esse encontro aqui agora fosse dado nesta modalidade? É ruim? É. É ruim ficar olhando para uma tela sem olhar para vocês? É. Mas é o que a gente tem neste momento. Então, aqui nós temos essas duas possibilidades. No SIGA vocês já conhecem, né? E no Moodle Classes, esse daqui vai ser exatamente
onde vai acontecer, esse espaço aqui, essa plataforma, é onde vai acontecer a capacitação dos professores. Esse momento de experimentação e de laboratório. Como nós pensamos neste ambiente virtual de aprendizagem? O AVA, certo? Se vocês têm duas possibilidades de fazer um curso desse. Uma capacitação em massa, digamos assim. Para muitos que não conhecem, que nunca tiveram nenhuma experiência com o ensino à distância, que não foram jamais professores ou alunos de uma modalidade, sim, fizeram qualquer passagem, tiveram qualquer experiência nesta modalidade. Como capacitar, como convencer, como tranquilizar, como emitir segurança, né? Como dar um pouco de segurança, de conforto para este momento. Para quem precisa, para quem está interessado, para quem quer se lançar, para quem quer, neste momento, também experimentar esse laboratório, o que fazer? Então, a gente pensou, são duas equipes, né? Tem a docente digital, juntamente com a equipe de metodologias inovadoras, e nós começamos a discutir qual seria a melhor forma para tentar, de uma certa maneira, deixar esse professor ou essa professora mais seguro, mais tranquilo para enfrentar, para criar, para construir, para adequar o seu conteúdo nesse ambiente virtual. Então, nós começamos a pensar o curso de forma em que o professor entrasse numa sala de aula, naquela sala de aula, que vocês vão ver agora, daqui a pouco, um espaço, como é que a gente está montando. Uma sala de aula virtual do Moodle Classes, entrasse como cursista, né? Experimentasse esse lugar de cursista e, ao mesmo tempo, fosse fazendo atividades já pensando em como vai montar a sua sala de aula. Para que pudesse, a partir do curso, já criar objetos virtuais, atividades, utilizar ferramentas que pudesse aproveitar na elaboração, na construção, na montagem da sua sala de aula virtual. Primeiro, para que um ambiente virtual de aprendizagem seja bem elaborado, produzido, planejado, ele tem que haver, a gente tem que saber a proporção de discente e docente. Quanto eu terei nessa sala de aula? Eu não vou ter tutor. Eu vou ter que fazer algumas atividades síncronas, ou seja, ao vivo, no mesmo momento, estando presente. Como eu posso organizar a minha sala de aula, os tópicos da minha sala, para que não haja nem sobrecarga para mim, como docente, nem para o aluno, nem para o discente. Então, qual é essa proporção? Eu tenho 60 alunos. Que atividades devo escolher? Como devo planejar o desenvolvimento desses conteúdos? O docente digital, né? O docente digital, qual é o papel do docente digital nesse momento? É escolher os conteúdos apropriados para que... vamos falar agora só do período suplementar. Quantas semanas nós teremos no período suplementar? 8 semanas de aula. Nessas 8 semanas, como eu gostaria de dividir a minha sala de aula? Em 8 tópicos, um tópico para cada semana. A quantidade de material que eu colocarei? Eu vou trabalhar só com PDF. O PDF ou o link dos livros ou de artigos estarão disponíveis na biblioteca do meu curso, da minha disciplina. Existe algum problema
com propriedade intelectual. Se existe, como eu posso driblar isto? Eu vou trabalhar com vídeo. Eu vou colocar alguns vídeos meus ou vídeos que já estão disponíveis na web, para que esse aluno tenha uma certa interatividade, né, mais no conteúdo. Então, essa organização ela é primordial para que aconteça de forma tranquila o desenvolvimento da disciplina. E é neste curso, né, nessa capacitação, nessas 20 horas de capacitação, que vai se resumir exatamente em 10 dias de aula, 10 dias corridos, então é que a gente está pensando em como preparar este professor para enfrentar esta nova realidade. E o discente digital? O que é importante para o discente digital? Se para o professor a gente imagina que a organização é primordial, planejamento e a organização, o discente digital ele tem que ter disciplina. Né? Ele tem que ter muita disciplina para poder acompanhar tudo sem a presença constante desse professor. Uma coisa que o discente do ensino à distância já aprendeu desde o início. Né? O discente presencial, ele não tem essa experiência ainda. Então, ele precisa de uma certa disciplina. E o que é que a gente sugere para que aconteça essa disciplina? Sugere exatamente que as coordenações, e hoje vocês vão discutir hoje com a PRG, mas é importante saber que é interessante haver horário para cada conteúdo, para cada componente curricular, para que não haja choque de horário entre um componente e outro. Porque o discente ele tem que saber que naquele momento ele está cursando aquela disciplina e que aquele professor pode marcar uma aula síncrona e ele estará disponível para entrar na sala virtual. Ele também sabe que naquele horário ele tem que fazer as atividades daquela disciplina na qual ele está matriculado. Então dá um certo norte, né, para esse discente digital poder organizar o seu tempo. Outra questão, quantidade de conteúdo e atividade por tópicos. Se eu vou dividir a minha disciplina semanalmente, então eu tenho que saber quanto de conteúdo, quanto de atividade eu devo cobrar. Isso é importante para que a gente não veja que aquele aluno ele não tem só a sua disciplina. E o tempo, por exemplo, vocês hoje, para quem decidir ficar com o componente curricular de 60 horas, né? Então vai ter para cada 4 horas, mais 3 horas para preparação do material e correção de atividades. Se eu não estou enganada, é isso. Se vocês vão ter, antes era 4, para cada 4, mais 4. Agora, para cada 4, mais 12. Se vocês vão ter essa mudança na elaboração, porque é tudo muito novo, o aluno também vai precisar disso. Então, se eu cobrava do meu aluno um texto de 20 páginas, uma resenha, um fichamento por semana, o que é que eu devo fazer agora, semanalmente, no ensino remoto? Lembrando que ele não vai ter a minha presença, eu tirando dúvidas ali o tempo inteiro em sala de aula. Ele não vai poder, de uma certa maneira, encontrar com os colegas constantemente, fazer aquelas atividades em grupo. Pode fazer? Pode. Mas vai ser em outro tempo, né? Em outro espaço, em outro tempo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Avaliações. Que tipo de avaliações eu devo aplicar? Avaliações subjetivas, avaliações objetivas. A gente sabe que vocês vão ter acesso, né, durante a capacitação, às ferramentas do Moodle que podem ser utilizadas como atividades. Né? E aí vocês podem pontuar.
Tem fórum de participação, tem questionário, tem envio de tarefa, né, que você cobra um fichamento, cobra um ensaio, o aluno envia. Então, tem alguns formatos de atividades que vocês já podem ir pontuando semanalmente e fazer um somatório. Isso aí vai depender de cada conteúdo, cada especificidade, componente complementar, curricular. Atividades síncronas e assíncronas. Essa é a grande questão, né? Quando eu devo marcar uma aula síncrona com meus alunos? E atividades assíncronas eu posso sugerir para que esses alunos possam acompanhar o conteúdo sem necessariamente eu estar presente o tempo inteiro. Então, nós vamos, nessa capacitação, nós vamos informar para vocês não só como configurar essas ferramentas, esses recursos do Moodle Classes, como também sugestões de uso, né? Em que momento eu devo utilizar uma enquete? Em que momento eu devo utilizar um livro, elaboração de um livro como conteúdo? Em que momento eu devo utilizar um fórum? Eu posso colocar um chat na minha disciplina, que é um recurso síncrono. Posso marcar com os meus alunos, ao invés de termos ali sempre no mesmo horário, às 19 horas da noite, o nosso encontro síncrono via uma plataforma Jitsi Meet, Zoom ou outra, Google Meet. Como é que a gente pode fazer isso? Posso colocar ali à disposição no chat do próprio Moodle, respondendo questionamentos e deixando ali gravadas dúvidas sobre uma atividade que eu passei na semana passada. E os alunos ainda estão tendo dificuldade para elaborar, para construir e me entregar na próxima aula, ou na data prevista. Posso marcar o chat fora do horário da aula, não é? É como se houvesse ali, o chat fosse o ambiente. A gente está no ambiente e o aluno chega para tirar dúvida. Em que hora eu posso fazer o atendimento no ambiente? As tecnologias de informação e comunicação condizentes com a experiência a ser desenvolvida com os estudantes. Então, como eu desejo desenvolver, como eu desejo elaborar, como eu desejo organizar e planejar o ambiente virtual de aprendizagem da minha disciplina. Se eu quiser toda semana um encontro síncrono, como é que eu posso fazer isso? Então, vai também, nessa capacitação, nós vamos ter vídeos guias de como configurar uma plataforma para dar uma aula virtual, uma aula síncrona, certo? Então, você marca com seu aluno e vai todo mundo para aquela sala de aula. A gente está, nessa experiência, nós estamos optando pelo Jitsi Meet, porque não tem quantidade de pessoas e é gratuito. E as assíncronas? As assíncronas, você pode gravar a sua aula, ou com imagem, ou gravando captura de tela, ou com slides, deixar ali no YouTube e depois só colocar o link que o aluno vai ter acesso à sua aula sem você estar presente. E ele vai poder assistir sua aula quantas vezes você quiser. Aliás, quantas vezes ele quiser. E as aulas síncronas, em algumas plataformas, você pode gravar, e para aquele aluno que não pôde, por falta de acesso, né, por falta de condições de acesso, assistir sua aula, ele pode depois ter acesso à sua aula que foi gravada. Uma questão também que é muito importante nessa modalidade é o feedback. Né? Eu tenho que dar feedback para o meu discente, para o meu aluno, para a minha aluna, o tempo inteiro. E principalmente para esses que não estão acostumados com essa modalidade. Né? Nunca tiveram como empecilho, ou como abismo, como lacuna, ou como aproximação à máquina, né? À tecnologia. Depende de como a gente vai ver essa modalidade.
Então, a importância do feedback, o feedback é um cuidado, né, muito especial para que este aluno não evada, para que o professor não se sinta sozinho em sala de aula, não é? Então, é sempre importante vocês ficarem fazendo essa interlocução. O que vocês acham, o que vocês acharam, e sempre lembrem-se, nós estamos num laboratório, é um experimento, tudo é muito novo para todo mundo, para mim, para vocês, para eles, para todos nós. E, como eu falei que ia ser rápida, né, vai ser mais uma conversa, então eu falei que o que eu achava que era importante nesse momento, e termino aqui com Boaventura de Souza Santos, que escreveu esse texto agora, em abril. A realidade é a solta e a excepcionalidade da exceção. A pandemia confere uma liberdade caótica e qualquer tentativa de aprisioná-la analiticamente fracassa, porque a realidade vai sempre adiante do que pensamos ou sentimos sobre ela. Teorizar ou escrever sobre ela é por nossas categorias e nossa linguagem à beira do abismo. Então, eu gostaria agora de só mostrar para vocês um pouco do talento. Pronto, essa daqui é a sala virtual, certo? Do Moodle Classes. O curso é Docência Digital e Estratégias Didáticas para o Ensino Remoto. Isso aqui é o curso de capacitação que está sendo ofertada pela PRG, certo? É o primeiro módulo, é a primeira edição, digamos assim. É a primeira edição. E nós temos uma equipe muito grande por trás dos bastidores para que esse momento aconteça, né? Então, nós estamos finalizando a elaboração, a construção da sala, tá certo? Nós estamos ainda formatando a sala, colocando os conteúdos, organizando para segunda-feira, tudo está pronto para a capacitação iniciar. Então, as comissões especiais, nós temos 4 comissões, como eu falei antes, que é a Comissão Docente Digital, sou eu e a professora Sandra Araújo Dias, que hoje não pôde estar presente porque está com problema de saúde. A Comissão de Metodologias e Estratégias Inovadoras, com a professora Lebian Tamar Gomes Silva, do CE. Comissão de Centro Digital, com o professor Jean Edson, também do CCHLA, do DLPL. E a Comissão de Infraestrutura, do professor Paulo Henrique Souto Maior. Nós temos hoje esses formadores, alguns estão chegando, os formadores são os professores que se dispuseram, não só são formadores, mas são conteudistas, muitos desses aí, aliás, a grande maioria é conteudista, tá? E eles, além de conteudistas, vão também ocupar o lugar de formadores nessa capacitação, porque cada sala de aula está prevista para 50 alunos. Então, cada professor deste, formador, vai ficar responsável por 50 cursistas, 50 professores. Vai acompanhar esses professores da melhor forma possível nesses 10 dias. E nós temos também uma equipe técnica que nos ajudou a elaborar todo o material, porque nós temos tutoriais impressos, vídeos guias e videoaulas. Então, é muita coisa para se produzir em 21 dias, praticamente, menos de um mês. Então, eu gostaria só de agradecer a atenção de todos e todas e dizer que estou à disposição agora para a gente conversar, tirar as dúvidas, falar das nossas inquietações. Ana, muito obrigada, Ana Cláudia. Agradeço mais uma vez sua disponibilidade. E estão abertas as inscrições. A professora Socorro vai ser a primeira. Temos pergunta também da professora Betânia, de uma pessoa, eu vou dizer o que está no site, é JW1111 e alguns outros números, de Rubens. Então, nesse sentido, quem tiver, aí, por favor, vocês coloquem aqui
quem quer se inscrever, tá bom? Então, tá Socorro, Betânia, então José Wellington, que é o JW, e Rubens. Estamos nessa sequência, tá bom? Ana, muitíssimo obrigada, viu? Mais uma vez. Não tenho nem como lhe agradecer. Espero ter ajudado em alguma forma. Bom dia, posso falar? Pode, Socorro. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Ana, pela explicação, pela esclareceu muita coisa, mas algumas coisas eu ainda tenho dúvida. Uma delas é qual a diferença entre vídeo guia e vídeo aula? O vídeo guia. Só um momentinho. E a outra é como vocês podem, desde já, nos enviar por e-mail, por link, por WhatsApp, essas plataformas para que a gente já fosse, digamos assim, conhecendo antes de chegar nesse dia. Está entendendo o que eu quero dizer? Estou. Vocês falam G Suite, eu não sei o que é isso. Então, assim, como vocês já podem nos informar sobre essas questões? Tá. Então, Ana, eu vou respondendo a cada questionamento. É melhor assim, não é? É melhor, Ana. É melhor, Pronto. porque senão podem misturar muito. Tá certo. Então, Socorro, é o seguinte. O vídeo guia, ele é um tutorial em forma de vídeo, onde o professor vai falando e a tela vai aparecendo. Certo? É um guia de como você configurar determinada ferramenta, determinado recurso. Certo? Esse vídeo guia, a gente dividiu, tentou fazer diferenciar as nomenclaturas exatamente para não confundir com videoaula. Porque na videoaula... Só licença, isso que você está fazendo agora é um vídeo guia? Não, é um webinar. Não, o vídeo guia, a imagem do professor não aparece, certo? Ele vai explicando o passo a passo de como você configurar, por exemplo, um questionário, certo? É um tutorial em forma de vídeo. E a videoaula não, já tem o conteúdo, já tem o slide, pode ter também tela, certo? Mas o professor aparece, é uma coisa mais, digamos, é mais amplo, né? É mais amplo do que essa questão mais tutorial. A não ser que você faça uma videoaula sobre como analisar determinado poema e utilizando determinadas categorias de análise. Então, mas o videoguia mesmo é um tutorial que vai te dar um certo rumo para fazer uma atividade técnica, né? No caso, será configurar as ferramentas do Moodle, que são recursos e atividades. É só uma questão de diferenciação dos dois tipos de vídeos que estarão dentro do conteúdo dessa capacitação. Tá? Com relação à disponibilidade de acesso para o Moodle Classes, nós ainda estamos fazendo alguns ajustes, como eu falei. Nós ainda estamos montando, nessa semana, quinta-feira, amanhã, a gente termina de montar a sala para poder a capacitação acontecer na segunda. Quinta-feira a gente termina de montar a sala, sexta-feira a gente capacita, né, faz uma formação dos formadores para que aconteça a capacitação na segunda-feira, para que todo mundo já esteja com as suas salas de aula, com seus cursistas inscritos. Terminaram as perguntas da professora Socorro, então a professora Betânia tem a mesma pergunta. Então, quando responder a Betânia, automaticamente estará respondendo a de Rubens. Aí, em seguida, temos a professora Elizabeth, depois dessa pergunta, tem o professor José Wellington, depois temos Elizabeth, Ana Tereza e Pamela. Certo. Betânia. Betânia, pode fazer sua pergunta. Eu acho que Betânia está sem áudio. Rubens, você pode...
Rubens, você pode fazer a pergunta de Betânia, que é a mesma? Isso é outra questão, que a gente precisa saber até como entrar nas salas, né? Quando você entra sem áudio, sem permitir o áudio, então você não falará, né? Você tem que sair para voltar de novo. Então, são passos, assim, que também... A pergunta de Betânia... Desculpa. A pergunta de Betânia é sobre a inscrição, é isso, Betânia? A inscrição para os cursos de capacitação vai ser via SIGA ou será automática, certo? A SEAD, né, que é a Superintendência de Ensino à Distância, criou um formulário e neste formulário vocês vão, no Google Forms, vocês vão construir, vão respondendo ali tudo, certo? E para este primeiro momento de oferta, essa é como eu falei, essa capacitação ela vai acontecer pelo menos 6 vezes, até o final de julho, certo? Essa primeira edição. Nós pretendemos fazer mais do que uma edição, aliás, mais do que uma capacitação. Vai ser a capacitação 1, que é essa para iniciantes, essa básica. Depois nós vamos ter mais 2 ou 3 capacitações que são mais de aprofundamento, tanto de ferramentas como de metodologias inovadoras, que é a equipe da professora Lebian. E de ferramentas do Moodle que exigem mais conhecimento, certo? E que são mais dinâmicas, né? As que a gente vai propor agora, nesse momento, são as ferramentas básicas, né? O fórum, a pasta, Então, isso aqui eu vou passar. O fórum, a pasta, o chat, como inserir um arquivo, como inserir um link, como construir um link para uma aula síncrona, como configurar um questionário, como configurar uma tarefa. Então, são ferramentas básicas, ou mais, assim, necessárias para o início. Nesses outros cursos, a gente pretende aprofundar, trazendo outras ferramentas do Moodle, com outras associadas a outras metodologias. Tá? Uma outra questão também que eu não respondi à professora Socorro foi com relação às plataformas onde poderão acontecer as aulas síncronas. Jitsi Meet. É só entrar e já ir experimentando. Jitsi Meet. É só entrar no Google e colocar esse nome. É uma plataforma de fácil acesso, e experimentando, fazendo testes de como compartilhar uma tela, de como compartilhar uma página do próprio provedor, de como compartilhar a janela inteira, entendeu? Então, são várias etapas que a gente nós estamos, nesse momento mesmo, num grande laboratório, né? Num grande laboratório, e a gente vai se aprimorando, conhecendo outras ferramentas, né? Então, estamos todos nesse barco, todos nós. E agora a professora Elizabeth tem uma pergunta. Elizabeth? Eu gostaria de saber se é possível disponibilizar de modo assíncrono o conteúdo ministrado pelo professor utilizando um canal que não fosse o YouTube. Elizabeth, é o seguinte, geralmente a gente tem que depende do tamanho do vídeo. O Moodle ele só comporta 10 megabytes, certo? Por isso que a gente coloca o link fora. E o YouTube é ainda um local, né, de repositório desses vídeos que é seguro quando você tem uma conta, né, uma conta individual. Mas não dá para deixar dentro do Moodle por conta do tamanho do vídeo, né? E se for possível, se for um vídeo menor, você pode colocar o link e
deixar disponível ali no Moodle sem problema nenhum. Tá bom, muito obrigada, Ana. Aproveito para agradecer a iniciativa e o esclarecimento prestado. Bem, agora voltamos para o professor José Wellington, porque ele tinha saído, ele estava antes, mas estava sem o áudio, ele saiu e voltou. Então, agora, professor José, pode fazer suas perguntas. Isso, bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Primeiro, agradecer à professora Ana, Cláudia, pela palestra, muito esclarecedora, e minha dúvida é mais no sentido de se essa plataforma do Google Classes, Moodle Classes, desculpa, ela já vai vir para nós preparada no sentido de já inserido, por exemplo,